palavra que Deus colocou no meu coração, ela tem um pouco a ver com o que o pastor Hamilton pregou hoje de manhã, no seguinte sentido, só que é o lado oposto. O pastor Hamilton pregou hoje de manhã vitórias sobre as batalhas, vitórias sobre as guerras, vitórias sobre as dificuldades. Foi uma benção. Mas nós vivemos hoje no mundo que, até pouco tempo atrás, a gente não tinha tanta evidência sobre essa questão de guerra, de batalhas. E nós estamos passando por um momento da humanidade que está tão evidente, os noticiários não falam de outra coisa, senão guerras e batalhas. Guerra na Ucrânia, guerra em Israel. E se você observar essa estratégia, antes das pessoas irem à guerra, antes das pessoas começarem a atacar o outro, ou a se defender, existe um planejamento, existe uma estratégia, existe um conselho, sabe? Existe uma análise sobre o inimigo. E é um pouco sobre isso que eu quero falar essa noite. Sobre a gente conhecer o inimigo, identificar o inimigo. Que às vezes ele entra de uma forma tão discreta, de uma forma tão peculiar, e quando a gente vê, ele já está dominando tudo. Eu vou contar aqui, que eu já sei que eu já falei sobre isso algumas vezes, mas eu estou tentando superar. Quem é pai de menina aí, levanta a mão. Cuidado, viu, meu irmão? Cuidado. Camarada chega, como quem não quer nada. Ele faz uma análise sua. Primeira coisa que o camarada chegou perto de mim, pedindo oração. Olha só, pedindo oração. E assim foi, daqui a pouquinho vai chegando. Quando você vê, está ali na sua casa, você não sabe por que está ali. Olha, que está fazendo o que aqui? Ah, veio comer pizza com a gente. E assim vai. E quando você vê, está pedindo para namorar. E agora, daqui 7 dias, fazem 1 ano que o meu aprisco foi saqueado. Chegou quem não queria nada. E o pior de tudo, ainda levou a cachorra. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas, brincadeira à parte, é uma coisa muito real, é a questão de tomar cuidado com a ação do inimigo. A Bíblia nos fala, no livro de Neemias, e eu quero trazer um pouco aí a referência sobre esse texto. A primeira coisa que nós precisamos saber é quem são os nossos inimigos. Quem é o inimigo do povo de Deus? Nós temos uma luta que a Bíblia fala que não é contra a carne, não é contra o sangue. E a identificação mais clara que nós podemos fazer do inimigo são aqueles que se opõem à obra de Deus na nossa vida. São aqueles que nos afastam de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Neemias no capítulo 4. E eu tenho como título dessa mensagem, Despejando o inimigo, restaurando a adoração. O interessante é que o inimigo, ele precisa, você vai perceber que ele precisa que nós, principalmente o povo de Deus, demos a ele o espaço, demos a ele a autoridade, demos a ele a liberdade, abrimos brechas, porque senão ele não entra. Mas nós, às vezes distraídos, nós acabamos cedendo espaço. E aí nós vamos ver aqui dentro desse texto, que nós vamos trabalhar nessa noite, o quão perigoso é isso. Veja bem, no capítulo 2 de Neemias, vocês conhecem a história de Neemias. Neemias foi chamado para reedificar os muros de Jerusalém,
que haviam sido derrubados por conta do Império Babilônico, tomou posse da cidade de Jerusalém. E aqui Neemias volta, direcionado por Deus, orientado por Deus, para restaurar os muros. Era uma tarefa gigante, imensa. E aqui ele vai mostrar para nós alguns opositores. Olha só. No versículo 19, diz assim: mas quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, guarda este nome, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, ouviram a respeito disso, disto o quê? Que eles iam reconstruir o muro, que ele tinha vindo para isso. Zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha, o inimigo, a primeira coisa que ele vai fazer é zombar de você. Quando ele percebe que você tem algo para fazer, que isso é algo que vai estar relacionado à obra de Deus, ele vai zombar de você. Ele vai desprezar você, ele vai caluniar de você, que essa questão de falar que eles estavam querendo rebelar-se contra o rei, isso era uma calúnia. E ele vai escarnecer, ele vai ridicularizar, que é isso que foi acontecendo. E aí você começa a perceber qual é a artimanha do inimigo. E aí ele continua no capítulo 4. Aí Neemias não deu atenção e continuou firme no propósito. Quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu em ira. Olha só. Ardeu em ira. E se indignou muito e escarneceu dos judeus. Olha bem, começa a identificar o inimigo aí, a astúcia dele. Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Permite-lhes isso? Sacrificarão? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, olha só, tudo farinha do mesmo saco, disse que ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. E aí o Neemias disse: ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. E aí no finalzinho aqui, no versículo 7, continuando no capítulo 4, mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que iam avante a reparação dos muros de Jerusalém, e já as brechas se começavam a se tapar, riam-se muito. Versículo 11. Os nossos inimigos também disseram: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos, e poremos o fim à obra. Deu para identificar aí como trabalha o inimigo? Ele vai agir de forma a te desanimar. E aí ele vai tentando te menosprezar. E aí ele vai tentando dizer que você não é capaz. Quando você se dispõe a fazer algo para Deus, você não é capaz. Você não tem qualidade para isso. Você nunca vai conseguir. Sabe os planos que você tem orado, colocado diante de Deus? Quando vem aquela voz, quando vem aquelas pessoas que falam assim: você não vai dar nada, você não tem capacidade para isso. Isso é muito além das suas forças. E começam a rir de você quando você começa a fazer algo. E aí, por fim, que eles viram que aquela estratégia de desânimo, aquela estratégia de escárnio, de menosprezo, não adiantou absolutamente nada, porque Neemias estava focado. Eles tentaram, falaram assim: então nós temos que matar esse pessoal. Não vai ter jeito. E eu quero, dentro desses atores aqui, eu quero falar sobre este homem chamado Tobias, o amonita. Olha só, quem são os amonitas?
Os amonitas são os descendentes de Ló. Olha bem, Ló era primo de Abraão, vocês conhecem a história, que quando chegou uma parte que os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló, e Abraão falou assim, olha, escolhe aí para onde você vai, se for para a direita eu vou para a esquerda, se for para a esquerda eu vou para a direita. E Ló olhou as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra e foi para lá, e ali habitou em Sodoma e Gomorra. E aquela cidade era extremamente malvada, pecaminosa, e Deus decidiu destruir aquela cidade. E Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló. E a Bíblia nos fala que Ló saiu com a sua família, deixando tudo para trás. Mas a sua mulher olhou e virou uma estátua de sal. Vocês conhecem a história? Me digam amém. E dali em diante, Ló perdeu tudo que tinha ali, foi e habitou em cavernas, e as suas filhas, achando que Ló era o único homem que sobrara na terra, e não tinha mais descendência para ela dos seus parentescos, resolveu deitar-se com o próprio pai. E deste pecado, que tinha duas filhas, a mais velha primeiro, e depois a mais nova. A mais velha, as duas se engravidaram. A mais velha teve um filho chamado Moabe, e a mais nova, um filho chamado Ben-Amim. O Moabe são os descendentes dos moabitas, né, onde deu a origem aos moabitas. E Ben-Amim, a origem dos amonitas. E este povo sempre foi inimigo do povo de Deus. Eles sempre tiveram uma perseguição enorme, sempre foram opositores ao povo de Deus. E para vocês terem ideia, os amonitas tinham ainda o Deus que eles serviam, que tristemente, a Bíblia relata que Salomão foi se envolver com uma mulher amonita e também levantou um altar a este Deus chamado Moloque, que era um Deus tão perverso, aquele povo era um povo tão perverso, que colocava os seus filhos, era uma estátua de bronze, que a cabeça era uma cabeça de touro e o corpo de homem, e havia 7 buracos nas suas entranhas, que aqueles buracos eram fornalhas, e as pessoas colocavam os seus filhos, geralmente os primogênitos, como sacrifício, dentro daquele Deus, dentro daquela estátua, para que morresse queimado em sacrifício, em oferenda ao Deus Moloque. E ali naquele momento que eles estavam fazendo esse ritual, os historiadores dizem que eles batiam tambores tão alto, tão alto, tão alto, para que os pais não ouvissem as crianças gritando dentro daquela estátua de bronze. E qual que era o objetivo disso? O objetivo disso, além de alegrar que isso satisfazia o Deus Moloque, ele apresentava um presente. Ele dizia que quem fizesse isso, as pessoas que fizessem isso, o pai ou a mãe que fizesse isso, teriam uma vida prolongada a mais na terra. Então você vê que terrível era este povo. E este povo, quando Israel, em Deuteronômio no capítulo 23, Israel ia prosperando, Israel ia vencendo as guerras, este povo foi aquele povo que contratou Balaão. Vocês conhecem a história de Balaão, que a jumenta falou com ele? Amém? Alguns conhecem. Balaão foi um profeta que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Você vê como esse povo como eles eram perseguidores do povo de Israel, do povo de Deus. Quando eles viam que não tinha forças contra eles, eles contrataram Balaão para que fosse amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão, quando chegou para fazer isso, e ele ia com a jumenta dele, a jumenta parou, e a Bíblia nos fala que ele bateu 3 vezes, espancou 3 vezes a
até que a jumenta falou com ele. Eu imagino o susto que ele devia ter levado, se fosse eu. Mas a jumenta falou com ele porque ele estava batendo nela. E ela está falando e ela disse para ele que tinha um anjo na frente dela, com a espada desembainhada. Eu fico imaginando esse diálogo da jumenta com Balaão. E Balaão mesmo assim foi. E chegando ali, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Ele falou assim: eu não consigo amaldiçoar a quem Deus tem abençoado. Você é abençoado de Deus? Nenhuma praga chegará à tua tenda. Nada de maldição, de feitiço, de encantamento, de macumba, de escrever o seu nome e amarrar na boca do sapo. Crente não tem medo dessas coisas, porque nós somos um povo abençoado. E jamais, quando o Salmo 91 diz que praga alguma chegará à tua tenda, porque nós somos um povo que tem dono, um povo que tem dono. Deus mandou um anjo lá e não permitiu que Balaão. Mas esse povo é tão ruim que quando eles viam que não tinha forças, eles fizeram isso. Em Ezequias, tem uma profecia muito pesada contra eles, no Ezequias 25, que quando Deus pesou muito a mão sobre este povo por causa disso. Quando este povo, o Deus entregou este povo ao Império Babilônio, porque este povo o povo de Israel havia pecado contra Deus, havia se distanciado de Deus, estava adorando outros ídolos, estava fazendo tudo o que Deus falou para eles não fazerem quando eles saíram do Egito. E Deus os entregou ao Império Babilônio. Em Ezequiel, Deus se indignou com os amonitas, e porque eles riram, se regozijaram. A Bíblia diz que eles batiam as mãos e pulavam, batiam os pés de alegria, porque o povo de Deus estava sendo levado cativo, porque o santuário tinha sido profanado. Eles fizeram churrasco, se fosse o nosso tempo que nós íamos dizer isso aqui. E Deus se indignou com isso. E Deus deu uma sentença severa para eles. Mas você vê como é que eu estou dizendo isso para vocês verem o quanto este povo era ruim. Esse povo é um daqueles povos que você conhece a história de 2 Crônicas, capítulo 20, que Josafá temeu quando disseram que vinham contra ele uma grande multidão, que já estava chegando, já estava em Azazon Tamar, que é em Engedi. E ali estava quem? Os amonitas, os moabitas e outros mais, para tentar mais uma vez destruir o povo de Deus. Então, fiz este pano de fundo para vocês entenderem o tipo de gente que era esse Tobias. Tobias, o amonita. E aí eu quero que você abra sua Bíblia no capítulo 13, que eu quero trazer essa mensagem de alerta para você, baseado nesse capítulo 13. Alguns versículos do capítulo 13. Neemias capítulo 13, versículo 1 em diante diz assim: naquele dia, leu-se no livro de Moisés, na presença do povo, e achou-se escrito, olha só, estava lendo aqui o Pentateuco, e achou-se escrito nele que, presta atenção, os amonitas e os moabitas não entrassem jamais, diga assim, jamais, na congregação de Deus, porque não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, mas tinham assalariado contra eles a Balaão, para os amaldiçoar. Contudo, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Veja bem, além de tudo isso que eu falei, apesar de tudo isso, Deus colocou assim, olha, este povo, mesmo sendo parente aí de Abraão, mesmo sendo primo de vocês distante, esse povo é povo ruim. Esse povo está proibido, jamais, em hipótese alguma, em situação alguma, este povo entre dentro do templo de Deus. Porque quando o povo saiu do Egito,
que Deus fez aqueles milagres, que abriu o mar vermelho. Vocês conhecem a história, viu aquelas pragas, Deus arrancou o povo com mão forte do Egito. Este povo, ao invés de vir com pão e com água, porque o povo estava passando pelo deserto, não. Este povo não permitiu que o povo de Deus passasse ali pela terra deles. E por causa disso, está escrito aqui, então Moisés escreveu isso, orientado por Deus, para que ficasse registrado, que as gerações futuras que viessem, ficassem registrado que amonita não entra em templo de Deus. E aí, continuando. Antes disso, Eliasabe, olha só, Eliasabe, sacerdote, fora encarregado da câmara da casa de nosso Deus, sendo parente próximo, de quem? De Tobias, olha só. Fizeram ali uma câmara grande, onde se depositavam as ofertas de cereais, e incensos, e utensílios, e os dízimos do grão, do vinho, do azeite, que se ordenara para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas alçadas para os sacerdotes. Olha bem, irmãos. Este povo não era nem para entrar dentro do templo do Senhor. Mas olha a estratégia de Satanás. Este homem, junto com os demais, como nós lemos anteriormente no capítulo 4, no capítulo 2, ele tentou de tudo, para que o muro não fosse erguido, para que a obra de Deus não fosse adiante, para que o povo de Deus não cercasse a cidade, para que o povo de Deus não tampasse as brechas, porque ficava fácil o acesso do inimigo dentro de Jerusalém, com os muros ao chão. E eles fizeram, porque eles sabiam que isso era importante, porque fechar as brechas, eles só iam, conforme eu disse, o inimigo só entra se tiver facilidade para entrar. E ele fez tudo isso, e não teve êxito, lutou, tentou, fez tudo o que ele podia para poder impedir. E não conseguiram. Em 52 dias, o povo de Deus ergueu todos aqueles muros. Chegou um ponto que eles estavam com a espada na mão e com a colher de pedreiro na outra, ali tampando as brechas do muro e reerguendo o muro, porque eles haviam falado que iam matar eles, conforme foi o último versículo que eu li. Mas olha só, ele não tendo êxito com isso, o que ele foi fazer? Ele foi sorrateiramente. Ele se aparentou. Eu não sei qual era o grau de parentesco. Alguns estudiosos dizem que ele era genro, ficou genro de Eliasibe, que era o sacerdote, era o encarregado, era o responsável por zelar pelas coisas de Deus. E você e eu somos templos do Espírito Santo de Deus. Amém? E nós somos responsáveis por zelar por este templo. E esse templo não pode ter lugar, conforme nós lemos, para amonita. É proibido que ele tenha espaço, que ele entre sequer para fazer uma visita dentro do templo de Deus. E aqui, sorrateiramente, este homem já estava morando dentro do templo. Olha que absurdo. Sabe aquela situação? Acho que não tem problema isso não. Sabe quando ele entra discretamente? Acho que isso não vai ter, posso guardar. Eu tenho certeza que ele não chegou com uma carreta de mudança. Eu tenho certeza que ele foi colocando as tralhas dele, as mobílias dele, os móveis dele, vagarosamente ganhando o espaço dentro do templo do Senhor.
E se vocês perceberam, a estratégia que foi que ele convenceu a Eliasibe a ficar aonde era o depósito, aonde eram guardadas as coisas. Eu não preciso ficar exatamente no púlpito, eu posso ficar no quartinho. Mas era um quarto grande. Mas olha só, entenda bem. A primeira coisa que ele fez, olha só. Fizeram-lhe uma câmara grande, onde se depositavam, primeira coisa, as ofertas de cereais. Eu quero imaginar o seguinte, que a primeira coisa que o inimigo fez, quando ele olhou tudo aquilo ali, ele falou assim: rapaz, Eliasibe, será que se daria para você abrir um espaço para mim, aonde estão essas ofertas aqui? E foi a primeira coisa que ele pediu para a gente remover, foram as ofertas. Sabe por quê? Porque o que simboliza a oferta na vida do povo de Deus? A oferta simboliza a prosperidade. Então, tirar a prosperidade do povo, você começa a minar esse povo. Tirar a prosperidade da vida de um cristão, você começa a mexer com a base. Você sabe quantos casamentos são destruídos por crises financeiras? Você sabe quantas famílias entram em crise por questões financeiras? Sabe que a Bíblia fala muito mais de finanças do que de salvação? Porque esse é um aspecto importante. E você quer ver o povo de Deus começar a ficar pobre, é quando ele deixa de ofertar. Porque existe uma bênção declarada sobre as ofertas. Existe uma bênção declarada, uma promessa de Deus sobre as ofertas. E sabe quando você começa, Satanás, o inimigo começa a entrar e mostrar para você coisas, que você começa a se endividar, e a primeira coisa que você deixa de fazer é ofertar? Sabe, hoje está tão fácil, a estratégia está tão fácil, que você não precisa sair de casa. Irmãos, eu fico impressionado, quando eu vou na portaria do meu prédio, da quantidade de Mercado Livre que chega lá. Não precisa ir para lugar nenhum. Você entra na internet, se você pesquisar uma coisa, no seu Instagram, no seu Facebook, no próprio algum site de venda, é incrível, daqui a pouco está chegando no seu e-mail. Daqui a pouco você não para de ver tudo que é coisa que você vai rolando, só tem aquilo. E quando você vê, você já está comprando. E você, quando você vê, você vem para casa do Senhor, puxa, os boletos chegaram. E eu tenho as despesas para pagar. O espaço que era para oferta, foi ocupado. Estão me entendendo? Diga amém. Estão ocupados. E ali, o inimigo já dominou aquele espaço. E você não consegue mais ofertar. Com isso, você vai empobrecendo. Em vez das coisas melhorar, só vão piorando. Só vão de mal a pior. E às vezes você não sabe por quê. Aí eu te pergunto, quanto tempo tem que você não dá uma oferta para a obra do Senhor? Oferta é uma coisa importante. Nós vamos ver aqui mais para frente o que essa oferta causou de estrago no final. Precisa entender a importância, que é por isso que ele foi primeiro nela. Ele foi primeiro nela. Continuando. Depois, olha só. Depois que ele tomou ali, nesse ambiente, qual que era o próximo lugar? Ele tomou o espaço do incenso. Diga incenso. Aí eu quero que você entenda o que é incenso na Bíblia. Abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Eu vou pedir até para projetar aí, por favor. Apocalipse 5, 8. Vamos ler tudo junto? E havendo
tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são os incensos. Na Bíblia, é a minha e a sua oração. E a segunda coisa que ele fez, depois que ele já tinha ocupado o espaço da oferta, ele foi ocupar o espaço da oração. A gente se ocupa com tudo. Aí, meu irmão, é eu e você aqui, ó, sem máscaras. O Espírito Santo de Deus, que conhece o som do meu e do seu coração, sabe muito bem qual o tempo que eu e você, cada um de nós, faz essa análise. A mensagem dessa noite é uma mensagem reflexiva, uma autoanálise que cada um de nós vamos fazer, para entender qual é o tamanho do espaço que está sendo tomado pelo inimigo em nossas vidas. Quanto tempo nós temos orado? Quanto tempo nós temos dobrado o nosso joelho, ou em pé, ou deitado, ou no carro, onde seja, e orado ao nosso Deus? Por quê? Nós não oramos mais como orávamos antes. Porque algo tomou esse espaço. Isso é muito importante, porque isso começa a enfraquecer o crente. A Bíblia manda orar sem cessar. E o Satanás, sorrateiramente, pedindo ali licença, e você vai dando, ele vai colocando coisas na minha vida e na sua vida, que vão tomando o espaço da oração. Quantas vezes você deitou a cabeça no seu travesseiro à noite e pensou assim, meu Deus, eu sequer orei hoje. Falo isso sem medo de errar. Por quê? Porque algo tem tomado o espaço da oração. Foi a segunda coisa que ele fez. O povo que não ora é um povo que não tem direção. Um povo que não ora é um povo que não tem comunhão. A gente tem tantas decisões importantes para tomar, mas afasta o nosso relacionamento com Deus. Se eu não falo com Deus, se eu não ouço Deus, se eu não dobro meu joelho para escutar, para falar com Deus as minhas necessidades, as minhas dificuldades, para pedir para Ele abençoar o meu dia, você tem que entender que tudo que nós falamos tem peso no mundo espiritual. Tudo que nós dizemos tem peso no mundo espiritual. Nós vamos vencer proclamando a palavra. Jesus venceu Satanás falando, proclamando. O mundo foi criado através de proclamação da parte de Deus. Haja e ouve. E aí nós deixamos de orar. O mundo espiritual nós ficamos vulneráveis ao mundo espiritual. E Satanás começa a ocupar os espaços. Estão me entendendo até aqui? Me digam amém. E aí ele continua. Depois o que ele vai fazer? Ele vai ocupar o espaço dos utensílios. Sabe o que são os utensílios? Se você participou aqui da escola bíblica que nós tivemos em agosto ou setembro, acho que foi agosto, né, pastor? Sobre o tabernáculo, foi mostrar a consagração que aqueles utensílios tinham diante de Deus. Eram utensílios consagrados a Deus, cada um tinha uma finalidade, cada um tinha um propósito. E ele foi tomar o espaço disso. E eu quero trazer, porque se a gente for falar de cada utensílio, nós vamos levar muito tempo, mas eu quero resumir aqui na consagração a Deus. O que é a consagração a Deus? O que é aquilo que é separado para Deus? O que é aquilo que é santificado a Deus? A minha e a sua vida. Sabe, ele começou a tomar esse espaço daquilo que era consagrado a Deus. Eu lembro, e a consagração a Deus a gente faz daquilo que a gente entende. Uma coisa é fato, a minha família é consagrada ao Senhor, amém? A sua também é? Me diga amém. Amém, glória a Deus. Nós somos um povo separado por Deus. E aí ele começa a tomar o espaço da família. Sabe aquele tempo que você tinha para a família? Aquele tempo que você tinha para ficar junto, para orar junto, para estar junto, para poder almoçar juntos, estar à mesa juntos, ter um tempo de comunhão saudável, importante. Você já não tem mais.
Aí você pensa o que está tomando esse tempo. Tem tantas coisas hoje em dia, tem tanta tecnologia hoje em dia. Redes sociais não tomam tanto o nosso tempo. Você ficar olhando ali, Instagram, você vai longe. E aí quando você vê o seu filho já jantou, quando você vê sua mulher já está dormindo, quando você vê você nem pegou na Bíblia. São os espaços que o inimigo tem tomado dentro do tempo. Ele não era nem para estar ali. Mas já que ele entrou, ele vai sorrateiramente, com um jeitinho. Eu imagino que Tobias chegando com mais um caminhãozinho lá pequeno. Rapaz, olha, eu preciso aqui, eu comprei agora esse móvel novo, esse jogo de sala aqui. E eu sei que eu estou morando aqui no espaço dos utensílios. Eu sei que eu estou morando aqui, desculpe. Eu sei que eu estou morando aqui no espaço da oferta. Eu sei que eu estou morando aqui no espaço do incenso. Mas será que daria para mim morar aqui no espaço do utensílio? Eu comprei um sofá novo, uma cômoda bonita. Poxa, nós somos parentes, nós estamos aí, todo mundo em família. E aí foi lá, pagou um almoço lá para o Eliasibe. E, põe lá então, vai. Vou tirar aqui o de lá, você põe lá. E aí ele montou ali. Tomou mais um espaço daquilo que era consagrado a Deus. Ele não vem de uma vez, irmãos. Satanás, quero que você entenda uma coisa. O nosso inimigo, ele é um estrategista milenar. Ele sabe mais de você do que você mesmo. Ele sabe exatamente o seu ponto fraco. Ele sabe exatamente aonde ele pode te derrubar. Ele te esquadrinha a sua vida o tempo todo, imaginando de que forma ele possa puxar o seu tapete. E ele não vai vir com chifre, ele não vai vir com cara desses demônios que é pintado aí pela mídia. Aí não é isso não. Ele vai vir como lobo, mas aparecendo um cordeiro. Porque se ele chegar mostrando a face dele, como ele realmente é, nós vamos repreendê-lo, expulsá-lo e botá-lo para fora e sai para lá, Satanás, aqui você não tem, eu sou filho de Deus. Mas ele não faz isso, porque ele sabe que ele vai ser, porque ele está lidando com o povo de Deus. Ele está lidando com um povo que sabe muito bem qual é o inimigo deles. Tobias sabia muito bem que ele não podia sequer botar o pé dentro da casa de Deus. Ele sabia muito bem. Então, certamente, ele não chegou lá impondo a Eliasibe, olha, quer saber, eu vou morar aqui, abre esse espaço aqui para mim entrar. Jamais, jamais. Sorrateiramente. E aí, quando você vê, você já percebeu as pessoas que perdem o seu casamento por conta de infidelidade? É aquele laço, é aquela palavrinha, é aquela deixa na academia, no trabalho. Não pensa você que vai chegar uma mulher bonita ou um homem simpático, não vou falar que um homem é bonito, mas um homem simpático. E não. Ele vai vir sorrateiramente. Quando você vê, você caiu no laço. Por isso que a Bíblia diz: orai e vigiai. Cuidado, meu irmão. Esteja atento. E por fim, ele vai ocupar o espaço dos dízimos que eram do grão, do vinho e do azeite. O que o dízimo representa aqui para nós? Fidelidade. Diga aí, fidelidade. Depois que ele já tomou essas áreas, depois, meu irmão, que você já não oferta mais, já começou a comprometer as suas finanças, depois que você não tem mais um tempo consagrado para Deus, depois que você não ora mais, é facinho para ele chegar e falar assim: você ainda está dando dízimo? Qual a finalidade disso? Você já está tão frio na fé, porque você não ora mais, você não consagra mais a Deus. É facinho. Você já está com as suas finanças debilitadas. Ele vai dizer: mas você vai dar o dízimo para quê?
E aí, você começa a perder a fidelidade para com Deus. E aí os problemas vão só de mal a pior. E aí um abismo vai chamando outro abismo. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Neemias vem aí. Neemias vem aí. Porque tudo isso estava acontecendo porque Neemias não estava em Jerusalém. Ele tinha voltado, e aí depois de um certo tempo, ele para a Babilônia, depois ele voltou novamente, ele voltado para a Pérsia, depois ele voltou novamente para Jerusalém. E olha que interessante, você sabia que qual o significado do nome Tobias? O significado do nome Tobias é Deus é bom. Olha que coisa, Tobias tinha nome de hebreu. Olha como Satanás é. Tobias tinha nome de crente. Estava no meio dos crentes. Na verdade, estava morando dentro do templo dos crentes. Mas não tinha nada de crente. Era um inimigo terrível, que só queria o mal, só queria a destruição do povo de Deus. E eu quero, em nome de Jesus, finalizar aqui dizendo para você, reaja a essa situação. Diga comigo, reaja. Reagir a essa situação, irmãos. Isso significa que nós não devemos aceitar, devemos entender que isso está acontecendo, enxergar isso, entender realmente qual é a nossa situação neste momento e tomar uma atitude de reação. Veja bem, olha o que Neemias fez. Versículo 7. E voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe cometera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara dentro dos átrios da casa de Deus, o que muito me desagradou. A primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, é sentir a rejeição dessa situação. E isso, se nós estamos dentro deste contexto, nós temos que não nos conformar com isso, rejeitar essa situação, falar assim, isso não é plano de Deus para a minha vida, eu não quero mais isso para a minha vida. E você tem que indignar-se contra isso. Desagradou demais quando Neemias sobre essa situação. De sorte que, e aí vem a reação, ele não pediu nem licença, irmão. De sorte que lancei fora. Vamos ler todos juntos? O que muito desagradou. De sorte, lancei fora. Para fora da cama. Vamos ver de novo. De sorte que todos os móveis da casa de Tobias, fora da câmara, fora da casa de Deus. Reaja a essa situação. Lance fora as mobílias de Tobias. Abra espaço na sua vida, no seu coração, para as coisas de Deus. Purifique os espaços do seu coração. Torne a trazer para dentro de você as coisas de Deus. Sabe por quê? Sabe o que tinha acontecido ali, meu irmão? Entenda bem. Com a ausência das ofertas e com a ausência dos dízimos, já não havia mais culto. Porque as ofertas, se você continuar lendo, você vai entender. As ofertas eram destinadas aos levitas. As ofertas que vinham para a casa de Deus eram destinadas aos porteiros. Então, para que houvesse no culto as pessoas louvando, cantando, cuidando da casa de Deus, zelando pelas coisas de Deus, precisava dessas ofertas. E como o espaço da oferta estava ocupado, já não tinha mais como sustentar os obreiros da casa de Deus. Já não tinha mais como sustentar os levitas. Já não tinha mais como sustentar o sacerdote. E o que eles foram fazer para viver? Cada um foi embora. Foram para suas terras, foram plantar, foram colher, foram se virar. Mas isso não era propósito de Deus.
Deus já havia determinado que as ofertas e os dízimos era para manter os levitas e os sacerdotes, para que houvesse o zelo, o culto, o tempo de oração, para que a casa de Deus estivesse em toda a sua potencialidade. Para isso existia ali. Então, olha bem a estratégia de Satanás. Ele não destrói os muros. Ele não impede a reconstrução dos muros. Ele não consegue matar o povo de Deus que estava reconstruindo os muros. Mas o que é muito pior do que a reconstrução dos muros? É impedir o culto a Deus. É impedir que o templo de Deus estivesse aberto para que as pessoas chegassem e ouvissem a palavra de Deus. Era impedir que as pessoas chegassem e ofertassem ao Senhor. Era impedir que as pessoas chegassem e dizimassem a Deus. Era impedir que houvesse um culto do qual a palavra de Deus fosse lida e pregada para aquele povo pudesse se converter. E ele conseguiu isso, sem ameaçar ninguém. Aos poucos, ele já tinha dominado essa área e ele tinha interrompido o culto a Deus. E Neemias manda chamar de volta os levitas. Neemias manda chamar de volta o sacerdote e restabelece o culto a Deus. Mas ele purificou a casa de Deus antes de fazer isso. Veja bem, olha só. Então ordenei que se purificasse, versículo 9. Então ordenei que se purificasse as câmaras, ou seja, aonde o Satanás estava, aonde o inimigo estava, aonde o amonita estava ali, já tinha dominado, estava convivendo. Ele mandou purificar-se. E tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus. Tornou a trazer para ali aquilo que era consagrado a Deus. Tornou a trazer ali as ofertas de cereais, ou seja, aquilo que abençoava o povo, aquilo que prosperava o povo. E aquilo que dava o sustento para os levitas. Com ofertas de cereais e o incenso. Tornou a trazer o incenso, tornou a trazer a oração. Também de sorte que as porções dos levitas que não lhe davam da maneira que os levitas e os cantores faziam o serviço, tinham fugido, cada um para o seu campo. Ao versículo 12. Depois que ele fez isso, todo Judá trouxe os dízimos do grão, do vinho e do azeite aos celeiros. Amém? Depois que Neemias colocou para fora, tirou de dentro do templo, ele purificou o templo. Sabe quem faz essa ação na nossa vida? Nós somos templo. Eu e você somos templos. Mas Satanás, ele não tem o poder para entrar arrombando a porta. Mas ele tem condições de entrar se nós deixarmos ele entrar. Se nós abrirmos uma pequena fresta, ele vai entrando. E faz todo esse estrago. Eu não sei o que você tem visto, escondido. Ninguém sabe. Eu não sei o que você tem falado. Eu não sei quem são as suas rodas de amigos. Eu não sei como é que tem sido na escola, na faculdade, no trabalho. Eu não sei o que tem tomado da sua vida o tempo, o espaço para as coisas de Deus. Mas uma coisa eu sei, tenho certeza absoluta, que essa palavra ardeu no meu coração, essa semana toda, porque certamente Deus tem concertos para fazer aqui essa noite. Certamente Deus tem situações para mudar aqui essa noite. E cada um de nós certamente temos algo a melhorar. Temos algo que nós identificamos em toda essa conjuntura, que nós fazemos assim, poxa, eu posso melhorar nisso. Eu tenho cedido talvez, não todo o espaço, mas um certo espaço considerável para o inimigo agir nessa área. Eu preciso melhorar nessa área. E o Espírito Santo de Deus quer te purificar. Sabe, porque a intenção não é te acusar. O Espírito Santo de Deus aqui não está aqui para te acusar. Ele está aqui para melhorar.
porque você é templo, Ele tem um zelo. A Bíblia diz que Ele tem ciúmes de nós. Deus não tem prazer de ver o templo dele sendo profanado por coisas que não eram jamais para entrar dentro de nós, no nosso coração. Mas, hoje é uma noite que nós vamos mudar essa história. Se você tem, o Espírito Santo de Deus está aqui para te ajudar, sabe? Ajudar a tirar essa mobília. Ajudar você a tirar essas tralhas, essas coisas que não fazem sentido nenhum estar aí. E você se comprometer a ter mais espaço para as coisas de Deus, para o tempo de Deus, para a obra de Deus. A gente não tem tempo para vir fazer absolutamente nada dentro da casa de Deus. Você não consegue participar de um ministério. Mas você tem tempo para tanta coisa aí fora. Tem tempo para tanta coisa. Mas não consegue ler um livro da Bíblia, não digo nem a Bíblia inteira, não consegue ler um livro da Bíblia no ano. Aliás, faz tempo que você não lê a Bíblia. Você escuta a palavra de Deus aqui quando você vem ao culto. Irmãos, o propósito de Deus é comunhão, é intimidade, é relacionamento. O propósito do Evangelho é isso. Sabe, é você andar com Deus, o tempo todo com Deus, todo o tempo com Deus, pensando em Deus, nas coisas que são de cima, porque nessa terra nós vamos passar rapidamente, mas nós temos uma eternidade a encontrarmos com o nosso Deus, e a obra de Deus aqui nessa terra precisa de nós também. Tenha tempo para as coisas de Deus, tem interesse pelas coisas de Deus, a sua alma tem que queimar pelas coisas de Deus, como o salmista Davi, Senhor, mas vale um dia sequer, na tua casa. Olha que desejo no coração, ele diz, eu queria habitar na tua casa para sempre. Estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, o nosso corpo sendo cheio de Deus, habitado pelo Espírito Santo de Deus, fazendo as obras de Deus, andando conforme Deus quer que nós andemos, sendo um pequeno Cristo. Um cristão é sendo um pequeno Cristo, imitadores de Cristo. E não tem espaço, meu irmão, não pode ter espaço para Tobias e as suas imundícias na nossa vida. Se você precisa melhorar em alguma área da sua vida, eu convido você a ficar de pé, e nós vamos orar. Glória a Deus, eu já estou de pé faz tempo. Certamente, irmãos, Deus tem uma nova aliança. Sabe, quando foi tirada aquelas mobílias para fora, quando aquilo foi colocado, aquela reação, falou assim, olha, isso não faz sentido, isso está aqui. Foi purificado. E o que Deus quer é isso, é um novo recomeço junto com Ele. É um novo recomeço. A casa de Deus teve um novo recomeço, com os levitas voltando a louvar, com o sacerdote voltando a ministrar, com o povo voltando a ofertar, com o povo voltando a orar, com o povo voltando a dizimar. É um novo recomeço. E essa noite é uma noite de um novo recomeço. Deus está sempre de braços abertos. E Ele está dizendo para mim e para você, que bom que você deu crédito à minha palavra. Que bom que o meu Espírito Santo falou ao seu coração. Vamos daqui para frente diferente. Feche seus olhos. Fale com Deus. Fale com Deus aquilo que, Senhor, você sabe que precisa, que está errado. Você sabe que você precisa melhorar. Você sabe os espaços que você tem dado, que você não devia dar. Você sabe. Você sabe que você poderia fazer muito mais, você só não tem feito porque você não tem tido espaço para isso, tempo para isso. Mas eu creio que hoje, ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, está aqui os teus filhos, Pai. Senhor Deus, e a tua palavra, Senhor Deus, essa noite é uma palavra de reflexão.
Mas é uma palavra tão importante, Senhor, porque nós temos um inimigo astuto, que quer nos destruir, que quer tirar o relacionamento que nós temos com o Senhor, que quer nos enfraquecer, que quer nos empobrecer, que quer enfraquecer as nossas famílias, que quer enfraquecer o nosso relacionamento na tua casa, que quer enfraquecer, Senhor Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. E aqui a tua igreja reunida nesta hora, Pai, dando crédito à tua palavra, reconhecendo, Senhor, naquilo que cada um de nós precisa melhorar. Ah, Senhor, ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a colocar para fora, para fora, para fora, para fora, para fora, para fora, para fora todas as mobílias de Tobias nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia daqui, você não tem mais espaço, porque aqui eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Saia, Satanás. Este povo é um povo comprado, lavado, remido pelo sangue de Jesus, um povo adquirido com preço de sangue. Não é para você colocar suas tralhas dentro do templo de Deus. E eu repreendo toda ação de Satanás, e eu declaro sobre a sua vida que você vai ter forças para fechar essa porta, para tapar essa brecha, e não deixar jamais que Tobias volte de novo a ocupar o espaço na sua vida. E assim eu oro, crendo no poder do Espírito Santo de Deus, crendo no agir do Senhor, em nome de Jesus. E se você concorda, me diga amém, e dê uma salva de palmas ao Senhor.